Boa tarde, pessoal. Estamos aqui mais um sábado para refletirmos a palavra do Senhor. Nós estamos aqui hoje reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vamos pedir ao Espírito Santo hoje que conduza esse momento de oração tão especial que estamos a incrementar todo sábado. Então hoje nós vamos falar da passagem do Mar Vermelho, que eu acredito que as duas passagens mais conhecidas no Antigo Testamento seja a Arca de Noé e a passagem pelo Mar Vermelho. Então nós vamos tentar entender por que Deus fez aquele povo atravessar o Mar Vermelho. Então nós vamos falar de Êxodo 14, 10. Quem estiver do outro lado aí e quiser acompanhar, Êxodo 14, 10. Vamos fazer o seguinte. Aproximando-se o faraó, os israelitas, ao levantar os olhos, viram os egípcios que vinham ao seu encalço. Foram tomados de espanto e invocaram o Senhor, clamando em alta voz. E disseram a Moisés: não havia porventura túmulos no Egito para nos conduzisse a morrer no deserto? Por que nos fizeste isso, tirando-nos do Egito? Não te dizíamos no Egito: deixa-nos servir os egípcios. É melhor ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: não temais. Tende ânimo e vereis a libertação que o Senhor vai operar hoje em vosso favor. Os egípcios que hoje vedes, não os tornarei a ver jamais. O Senhor combaterá por vós. Quanto a vós, nada tereis a fazer. Palavra do Senhor. Vamos tentar entender por que essa passagem. José foi vendido como escravo. É outra coisa que a gente vai comentar futuramente. Ele se transformou em governador do Egito. Ele morreu, todo mundo respeitava José, foi morrendo os faraós, Chegou uma época que os israelitas estavam tão numerosos que o faraó que estava no presente, que é o Ramsés II, não lembrava mais de José. E os israelitas só crescendo para ele. Nós temos que dar um jeito nesse povo aqui, porque se tiver uma guerra civil aqui, os israelitas vão ficar em maior quantidade do que nós somos egípcios, somos donos da terra. O que eles fizeram? Escravizaram o povo que Deus prometeu a Abraão que ia cuidar. Eles ficaram escravos durante 400 anos no Egito, até Deus levantar um Salvador, uma pessoa que ia guiar esse povo e retirá-lo da escravidão, que é Moisés. Moisés, todo mundo sabe a história dele, foi achado por um incesto, foi criado durante 40 anos como egípcio, com os egípcios, matou um guarda egípcio. Então Moisés era nada mais nada menos que um assassino. E fugiu para o deserto. Fugiu e foi parar nas terras dos Madianitas, na terra de Madian, que nada mais menos do que um dos filhos do segundo casamento de Abraão.
que era com Quetura, que teve 5 filhos, um era mediano. Ele morou 40 anos no deserto, na terra dos madianitas. 40 anos, com a vidinha arrumadinha, mulher, filho. Ele era pastor de ovelhas, a vida tranquila. Quando parece que tudo estava ok, com 80 anos de idade, Deus chega na sarça ardente e fala: Moisés, é preciso que você volte ao Egito e resgata o meu povo. É interessante que quando você acha que sua vida está começando a organizar, a hora que você começa a servir a Deus, Deus muda totalmente. Aquelas coisas que você achava que preenchia o seu coração, que você dava valor, torna-se insignificante perto do chamado de Deus. Moisés fala: como que eu vou lá no Egito falar com o faraó se eu sou jurado de morte lá porque eu matei um soldado egípcio? Deus fala para Moisés: vai, porque todos os faraós que lembravam de você já estão mortos. Moisés obedece a Deus. E toda obediência a Deus tem uma providência. Você obedece a Deus, obedece a Jesus. A hora que você obedece, vem a providência. Moisés, assassino, gago, vai até o Egito para resgatar 700 mil homens, sem contar mulheres e crianças. Chegando lá, ele fala: eu vim aqui para resgatar o povo que está escravizado, o povo de Israel. O faraó começa a rir na cara: quem que é esse Deus seu? Quem que é esse Deus não sei o quê? Quem que é não sei o quê? E Moisés sempre: não adianta eu ir lá, eu vou lá, ele ri na minha cara. E Deus pega e fala: volta lá de novo. Ia lá, falava com o faraó, falou: não vou libertar ninguém não. Moisés voltava para trás. Deus vai lá de novo e fala isso. Aí tem as 10 pragas do Egito. Moisés foi obediente a Deus. Contestou: não adianta eu ir lá, ele não vai libertar. Mas ia. Ele foi obediente a Deus. E como ele foi obediente a Deus, por que Deus fez ele lá 10 vezes? Porque o povo hebreu não conhecia Moisés. Ele sabia que ia vir um libertador para libertar eles da escravidão. Mas olha como é que Deus é engraçado. Deus vai fazendo uma teia de aranha e vai ligando tudo, e usa de uma coisa ruim para fazer uma coisa boa, de uma coisa boa para fazer uma coisa ruim. Ele mandava Moisés lá: hoje vai ter essa praga tal, se não libertar o povo. Ele falava que era para amolecer o coração do faraó, mas ele também estava tendo uma intimidade com Moisés. E Moisés estava tendo uma intimidade com Deus. E isso criou uma confiança mútua entre Deus e Moisés. E aquele povo de Israel também vai se pensar: Moisés realmente é o nosso Salvador. Porque tudo que ele fala que Deus vai fazer, acontece. Então Deus usava de uma coisa para amolecer o coração do faraó, para simplesmente para ter uma confiança mútua com Moisés. Porque Moisés não tinha conhecimento de liderança. E para você ser líder de alguma coisa, é difícil. Você tem que ter experiência. Você tem que confiar em alguma coisa. Então, para Moisés ser líder de 700 mil homens, sem contar mulheres e crianças, ele tinha que ser
plenamente confiante em Deus. Hoje, para você ser líder de alguma coisa, líder de uma pastoral, geralmente quando a pessoa forma para ser padre, ele vai trabalhar com um padre mais velho para ele aprender a ser líder. Outro, quando você vai ser grupo de oração, você tem que ser obediente à igreja, porque Jesus deixou a igreja aqui na terra para a gente obedecer a igreja, para a gente ter a providência de Deus. Se está errado ou se está certo, não sei. A igreja está aqui. A igreja é de Jesus. Isso foi criando uma confiança entre Moisés e Deus, até que ocorre a morte de todos os primogênitos do Egito. O faraó liberta. Some daqui. Libertou todo mundo. Se você contar onde esse povo estava escravizado, até Jerusalém, que é Canaã, que é a terra prometida, dá mais ou menos 2 horas de carro e 3 horas de caminhada. Como tinha mulher grávida, idoso, criança, vamos botar que dava 5 dias de caminhada. Só que Deus tinha que amolecer o coração desse povo. Então, se você for em linha reta, atravessasse por cima, eles iam passar pelos filisteus, que é o Golias, que desafiou Davi, e chegava em Jerusalém, dentro de 5 dias eles estavam lá. Mas Deus pega e fala, volta para trás e vai e acampa de frente ao Mar Vermelho. O faraó vai achar que vocês estão perdidos e vão atrás de vocês. Nisso, de dia, ia uma nuvem e à noite ia fogo. E um anjo na frente mostrando o caminho aonde eles tinham que ir. Moisés já estava moldado, já estava confiante em Deus, já estava experiente, já era um líder nato. Para liderar esse mundaréu de gente, ele tinha que ter confiança plena em Deus. A hora que eles acampam de frente ao Mar Vermelho, o faraó pega 600 bigas e vai atrás desse povo. Durante a noite inteira, a nuvem ficou entre o povo de Israel e os egípcios. Ali teve uma escuridão total. Os egípcios não conseguiam ir para frente. E depois da nuvem tinha um fogo e Deus fala para Moisés, toca com a sua vara no mar. E a noite inteira soprou um vento que veio do Oriente e abriu o Mar Vermelho em 2 colunas, e o povo de Israel pôde atravessar em pé enxuto. Por que Deus fez isso? Porque ele queria mostrar, primeiro, que Moisés podia confiar plenamente nele. Aquele povo falou, contestou Moisés de todas as formas, gritaram, desesperado, porque o ser humano acostuma com tudo. Costuma ser escravo, costuma com muito dinheiro, com pouco dinheiro, costuma com tudo. Aquele povo já estava 400 anos escravizados. Eles já estavam acostumados a ser escravos. E Deus queria tirar isso do coração deles. E hoje nós somos também acostumados a ser escravos de muitas coisas. Somos escravos da bebida, a dar mau exemplo, da prostituição, da sexualidade. Somos escravos do dinheiro, somos escravos do perdão, somos escravos de tudo. E Deus quer nos libertar, tirar isso do nosso coração. E Deus precisava tirar isso daquele povo. Passou o Mar Vermelho. Moisés conduziu esse povo durante 40 anos. Por que 40 anos? Porque a nossa vida é uma jornada.
É uma jornada de altos e baixos, é como uma roda gigante. Hoje você está por baixo, amanhã você está por cima, mas continuem marchando, continuem andando. Mais para frente, se vocês lerem depois disso, Deus fala para Moisés falar para o povo: continuem em marcha, não parem. Por mais dificuldade que você esteja hoje, não desista, não pare, continue andando. E é isso que a gente tem que fazer hoje no dia a dia, que a gente tem que fazer. Então esses 40 anos, Deus foi dando volta com esse povo, até chegar na Jerusalém, que era a terra prometida, que Deus tinha prometido a Abraão, que é o pai da fé, que são os 3 patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Esse povo chega até Jerusalém, através de um Salvador, uma pessoa que retirou o povo da escravidão. Nós também temos o nosso Salvador, a pessoa que nos retirou da nossa escravidão, do nosso pecado, uma pessoa infinitamente maior do que Moisés, que é Jesus Cristo, que morreu na cruz e ressuscitou por cada um de nós. E o que nós temos? Qual que é o nosso dever como cristão aqui na terra? É viver esse deserto, um dia de cada vez, lutando, continuando em marcha, não desanimando, por mais que as coisas estão difíceis. Acredite, lute, clame a Jesus, que Ele ouvirá, e Ele virá ao seu socorro, igual Deus veio ao socorro daquele povo de Israel e abriu o mar vermelho. Jesus também virá em seu socorro. Mas você tem que abrir seu coração para Jesus e pedir e clamar e não desanimar, continuar sempre em marcha, continuar lutando. Se as coisas estão difíceis, lute. Se o seu casamento acha que não tem jeito mais, não desanime. Se o seu filho está nas drogas, não desanime. Clame por misericórdia de Jesus e continue sempre andando. É isso que Jesus quer de cada um de nós, que a gente continue andando, lutando, caminhando, fazendo o nosso melhor e tendo cada dia mais intimidade com Jesus. Igual Moisés foi criando intimidade e confiança com Deus, Jesus quer que a gente também tenha confiança e intimidade com Ele. Porque através da confiança e da obediência em Jesus, vem a providência do alto, a providência de Jesus, que é o seu socorro que você precisa. Então que nós sejamos obedientes a Jesus e acreditamos e confiamos cada dia mais que a providência virá. Que nós tenhamos uma semana abençoada, cheia de graça, com a graça de Deus, que nós podemos ser gratos dia a dia por mais uma chance de sermos obedientes a Jesus, que Ele possa nos abençoar e que nós tenhamos essa semana que vem, até sábado que vem, uma semana abençoada na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu finalizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém!